Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. Com essas palavras, Cristo nos exorta a moldar nossa vida e nosso caráter à sua imagem. Se quisermos ser de fato iluminados e libertos de toda a cegueira do coração, cuidemos, portanto, para que nosso maior esforço seja meditar sobre a vida de Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou aos discípulos, né? Aconteceria que quem seguisse ele não andaria em trevas, mas teria a sua vida iluminada, né? Seríamos libertos de uma cegueira do coração e veríamos Cristo e quem ele verdadeiramente é, e meditando. Palavra de introdução que Stott fez neste capítulo, mostrando assim a importância desse tema, né, e da vivência dele, né, na nossa vida cristã. Então ele passa a mostrar a importância de se tornar como Cristo. E ele vai dizer, em primeiro lugar, que semelhança com Cristo é o que Deus deseja ver em nós. E ele vai citar uma série de textos bíblicos, e eu transcrevi alguns aqui, que tem a ver com o que nós podemos chamar de ordem da salvação, como ela é apresentada na Bíblia. Como é que foi o plano de Deus de nos salvar? Nós sabemos que começou na predestinação, né? Na pré-ordenação de Deus de todas as coisas, no seu decreto eterno de nos salvar, né? E depois vai havendo uma sequência, né? A eleição, a regeneração, o novo nascimento, a conversão, são termos usados, né, na Bíblia, e são termos que a teologia sistemática gosta de ir enumerando, né? E que fala sobre o plano de salvação de Deus, né? E como ele vai se tornando claro na nossa vida. O propósito de Deus em nos trazer a salvação. E John Stott fez, então, a seleção desses textos, né? Mostrando para nós como o propósito de Deus em nos salvar é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Então, vamos lá. O primeiro é na predestinação. Dani, lê para a gente aí esse versículo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É daqui que a gente tira a ideia, né, de que Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o primogênito dessa família que Deus predestinou para existir. E qual foi o propósito de Deus lá na predestinação, no decreto eterno de Deus, que nós não sabemos onde começou, né? Começou no coração de Deus, naquilo que não era o nosso tempo ainda, né? Antes mesmo da criação, Deus resolveu nos salvar. E na predestinação, na eternidade, Deus já tinha um propósito. Qual é? De nos tornar, de nos fazer conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, fosse o primogênito ou o irmão mais velho entre muitos irmãos. Então aí nós vemos a importância de nos tornarmos como Cristo, de ser como Cristo, como aquela canção que nós ouvimos no início, né? A segunda etapa abrange outros aspectos da nossa salvação que tem a ver com a nossa conversão, com a nossa regeneração, ou aquilo que nós chamamos de novo nascimento, que se tornou claro na conversa de Jesus com Nicodemos, né? Importa que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ângela, lê para a gente esses dois versículos aí. Revestir-se de novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, Efésios 4:24, e se revestirem do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então veja esses dois versículos aqui, onde Paulo fala do novo homem, onde ele fala no segundo versículo, de nos revestirmos do novo, de sermos renovados, e o objetivo disso é ser semelhantes a Deus, sermos a imagem do seu Criador, né? E isso se concretiza em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então a gente vê nesses textos também, que não só lá na predestinação, mas nos outros eventos, né, que vão sendo desencadeados e que cumprem o propósito de Deus de nos salvar, o propósito vai sendo sempre este, né, de nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus no nosso viver. Esse é um tema realmente muito importante. Esse, vamos dizer assim, é o alvo, né, da nossa vida cristã. Aliás, né, ser chamado de cristão tem a ver com nós nos tornarmos semelhantes realmente a Cristo Jesus. Não há outra ideia por trás disso, né? Mas vamos continuar. A semelhança com Cristo é o que Deus deseja ver em nós na obra de santificação. Ricardo, lê para a gente aí esse versículo de 1 João. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, deve andar como ele andou. Quando nós obedecemos a palavra, João está afirmando aqui que o verdadeiro amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Tá? É interessante que ele é chamado do apóstolo do amor por isso, né? Ele fala muito sobre o amor, né? E obedecer a palavra é prova realmente de amor e faz com que o amor de Deus se manifeste nas nossas vidas. Mas, a partir disso, quando nós afirmamos que permanecemos nele, fixa isso aí na mente, permanecemos nele, né? Nós devemos andar como ele andou, como Cristo andou. Ele é o nosso exemplo e o nosso modelo. Mas também, na glorificação, que é a conclusão da nossa salvação, né? Quando nós estivermos na presença de Deus, quando recebermos novos corpos na ressurreição e estivermos para sempre habitando com o Senhor, isso se chama de glorificação. Veja aí o propósito. Alê, lê para a gente aí. Viu? Na conclusão, né, de todas as coisas, no propósito para o qual nós estamos caminhando, né, na glorificação, quando Cristo voltar, esse propósito será plenamente cumprido, porque João está dizendo aqui, já somos, já estamos nesse processo aí, né, já estamos nos tornando semelhantes a ele, mas aqui ele fala o seguinte, olha, mas quando ele se manifestar, vai ser a apoteose, vai ser o clímax, vai ser o propósito sendo cumprido integralmente, porque nós o veremos face a face e seremos, então, semelhantes a ele. Então, aqui nós vemos a importância desse tema, dessa preposição aí que a John Stott nos apresenta. Ser como Cristo, o nosso modelo, por causa de ser isto que Deus deseja. É uma expressão clara do que Deus deseja para nós. Deus intenta tornar-nos semelhantes a Cristo. A plenitude da salvação é essa conformidade com Ele, né? É sermos semelhantes a Ele. Mas a importância de se tornar como Cristo se vê também, e eu achei interessante isso que John Stott colocou, é o que o mundo que nos observa
deseja ver. E isso aqui nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque ser chamado de cristão nesse mundo, o mundo começa a nos observar, né? Será que essa turma aí que se diz cristão, é semelhante a Cristo mesmo? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Mundialmente falando, mas particularmente no Brasil, nós evangélicos, né, estamos sendo observados e as pessoas estão atônitas em ver que muitos que se dizem evangélicos, cristãos, não estão vivendo como Cristo viveu, né? É interessante ver da boca de incrédulos, de pessoas que às vezes zombam até do evangelho, né, afirmando assim, puxa, olha, o evangelho aí, citam até o evangelho, mas vocês não estão cumprindo isso, né? Quando eu falo não estão cumprindo isso, aqueles que estão expostos, né, e que o mundo está observando e está dizendo assim, pode ser que na nossa particularidade também, em algum momento, esse testemunho não está sendo dado. Mas vejam os textos que John Stott apresentou e que comprovam isso mesmo. O primeiro deles está na figura do sal e da luz. Dani, lê para a gente aí. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, aqui, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, o objetivo é o seguinte, né? No caso da luz, para que a luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, de alguma forma, né, o mundo deseja ver isso, ele vai ver isso, e o propósito vai ser glorificar a Deus e essas pessoas se tornarem também semelhantes a Ele. John Stott suscita um missionário metodista chamado Stanley Jones. Stanley Jones tem muitos livros antigos que ele escreveu, não sei se são reeditados, mas são preciosos, livros de meditações, de devocionais, e ele foi missionário na Índia. E dois momentos que ele descreve, né, nos seus testemunhos como missionários na Índia são marcantes em relação a isso. Vejo que esse Bharadada, um filósofo indiano, disse a respeito disto. Jesus é ideal, Jesus é maravilhoso, mas vocês, cristãos, vocês não são como ele. Não são como ele. Nós temos muitos testemunhos sobre isso na Índia, né? Porque a Índia foi colonizada por ingleses, né? E geralmente cristãos. E os indianos ficavam, às vezes, boquiabertos, né? Porque a vida de alguns deles não condizia com aquilo que eles pregavam, com aquilo que eles viviam. A própria ocupação, né? A própria colonização, né? Um povo vindo sobre o outro, colonizá-lo, né? Já trazia uma certa soberba, né? Sobre eles. A gente vê muitos filmes aí, né? Onde a gente vê coisas extremas acontecendo. E esse filósofo indiano disse a respeito disso, olha, Jesus é ideal, Jesus é maravilhoso, mas vocês não são como ele. Ou seja, não dão esse testemunho. Uma outra palavra de um conferencista hindu, citado por Stanley Jones, é essa, mais crítica ainda. Se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Estaria aos seus pés amanhã. São duas críticas, não ao cristianismo, né? Não, aliás, não a Cristo, né? Mas o tipo de cristianismo que se estava vivendo e que as pessoas que observavam esses cristãos e esperavam encontrar outra coisa diferente, né? Porque comparando, né, os evangelhos, a descrição de Jesus Cristo com o que eles viviam, não batia, não condizia, né? A ponto deles fazerem essas críticas. Então, aqui é outro ponto que mostra a importância realmente de nos tornarmos como Cristo. É o que Deus deseja e é o que o mundo deseja observar em nós também, que nos declaramos cristãos e comprometidos
com Cristo Jesus. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, algum testemunho aí nesse... É uma responsabilidade imensa, né? A gente até acho que a parte, né, de que Deus, né, quer ver de nós, parece que até o que Deus espera de nós, mas essa aqui já pega a gente em cheio, porque você fica se imaginando estar dentro dessa crítica, né? Porque é muito coração pecador, por mais que a gente queira, é que a gente não seja essa pedra de tropeço em nome de Cristo, né? Usando o nome de Cristo para isso, né? Ricardo, você queria falar alguma coisa? Eu ia falar, eu lembrei aqui que eu estava fazendo uns estudos aqui pela internet sobre graça comum, né? E aí eu cheguei no Bono Vox, né? No vocalista do U2. E ele foi próximo do Eugene Peterson, que escreveu lá a Bíblia, a mensagem, né? Ele ficou muito próximo. E eu fiquei impressionado que realmente ele tem uma vida, tem uma vida cristã, né? E acho que foi em 2005, 2006, ele começou a fazer aquela campanha para arrecadar fundos para distribuir alimentos pelo mundo, tudo isso, né? Ele individualmente. E aí um pastor, eu não lembro o nome do pastor de uma igreja grande dos Estados Unidos, foi entrevistá-lo, né? E ele comentou assim, eu não tenho, assim, eu acredito na palavra, eu acredito no reino, mas eu tenho um problema com cristãos, entendeu? Eu tenho muito problema com os cristãos. Ele fala, eu não sou um cristão. Ele falou, ele usou até o termo, eu sou um believer, né? Eu acredito, eu sou um crente, né? Porque justamente por essa questão do que ele via dos cristãos, da hipocrisia dos cristãos que ele tinha contato, tudo mais, né? Mas depois eu passo o link da entrevista, né? É muito interessante a entrevista com esse pastor que ele fez, né? E que vai mais ou menos nessa linha que a gente está falando. Legal, passa sim. Eu já tinha ouvido alguma coisa, né? Nós até conversamos, né, lá no Grupo Nascente, né? Alguma coisa sobre isso, né? E é interessante, na nossa reunião quarta-feira, não sei quem citou, né? Não sei quem citou lá que o Teco... foi o Paulo, né? Paulo. O Teco Medina é um comentarista, né, de economia, eu acho, né, na CBN. E ele parece que deu um testemunho lá que ele disse que achava tão difícil, né, ler a Bíblia, entender a Bíblia, até que alguém um dia indicou ele a Bíblia, a mensagem, né, do Eugene Peterson. E ele deu o testemunho, olha, ficou tão mais claro para mim, né? Então foi a maneira como o Eugene Peterson traduziu as escrituras de forma fiel, porque ele é um entendido das línguas originais, né? Mas numa linguagem que pudesse ser melhor compreendida para aquela pessoa que não tem a facilidade que às vezes nós temos, né, de ler a Bíblia na nossa tradução aí mais antiga, né? Então é interessante isso. Vamos lá. As escrituras, então, elas vão nos mostrar não só a importância, mas mostrar também como crescer nessa semelhança com Cristo Jesus. Vamos ver o que John Stott nos ajudou a pensar sobre isso. Quem que leu a última aí foi a Dani. Então, a Ângela, lê para a gente aí 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos, refletimos como um espelho a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esse texto de Paulo ele é muito importante porque ele coloca o Espírito Santo aí como aquele que vai fazer o trabalho de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, né? É ele que vai nos transformando segundo essa imagem da glória revelada de Cristo Jesus. Esse espelho aí, que essa é uma tradução que também é dada aí por contemplar, tá? É contemplar como se refletindo no espelho.
E esse espelho aí no qual nós contemplamos a glória de Jesus é o testemunho dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo no Novo Testamento. É a maneira como os apóstolos, inspirados por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, escreveram aquilo da sua vivência com Cristo Jesus. Inclusive Paulo, né, um nascido fora de tempo, né, e que pôde, então, escrever, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito de Jesus Cristo. Como é este Jesus, então, que é apresentado como nosso exemplo, que, segundo a sua imagem, devemos ser transformados e nos tornar como ele. E a gente sabe que o Espírito é quem vai operar isso em nossa vida, né? Como é apresentado, então, o nosso Senhor Jesus Cristo? Como ele se torna nosso modelo e nosso exemplo? Aí John Stott vai fazer assim um breve retrato, né? Ele aprofunda mais no livro, né? Eu só coloquei algumas coisas aqui de como ele é descrito como nosso exemplo, para o qual nós temos que olhar, como se contemplando num espelho, né? E refletir esta glória do Senhor em nossas vidas. Então, um breve esboço do testemunho bíblico sobre Jesus. Aí ele vai colocar algumas áreas onde Jesus Cristo, né, se tornou nosso exemplo e modelo. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele humilhou-se a si mesmo. Essa ideia, né, de humildade, de ser, não querer ser grande, né, não querer ser maior do que os outros, né, isso aí choca muito com essa mentalidade hoje do mundo, né? Nós queremos ser grandes, nós não queremos nos humilhar diante de ninguém, né? Mas Jesus Cristo veio assim, ele se esvaziou e ele se humilhou a si mesmo. E um texto que mostra isso é esse de Romanos 15, 1-3. Ricardo, lê para a gente aí. Mas nós devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, Cristo não agradou-se a si mesmo, e Paulo usa isso como exemplo no nosso relacionamento com as pessoas. O capítulo 15 de Romanos, nessa carta toda praticamente doutrinária, né, ele vai falar sobre alguns relacionamentos. E a respeito desses relacionamentos, ele diz, olha, nós devemos seguir o exemplo de Cristo aí, que não se agradou a si mesmo. Então, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não nos sobrepor a eles, né, como sendo maiores, melhores, né, mas nós devemos fazer como Cristo, que não se agradou a si mesmo e suportou a fraqueza daqueles que são fracos, tá? Um outro texto, lê para a gente aí. Então, aqui é aquele contexto, né, da oferta que Paulo estava levantando, né, para os pobres da Judéia, e Paulo está elogiando aquela igreja e dizendo para eles, olha, se destaquem também neste que é um privilégio para vocês de contribuir. E aí ele vai dizer a razão, porque Cristo nos deu esse exemplo. Ele, sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então nós devemos fazer isso também, nós devemos compartilhar, nós devemos ver quais são as necessidades dos nossos irmãos e supri-las em Cristo Jesus, porque esse é o modelo de Cristo, né? Que sendo rico, se fez pobre para que na sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. E também esse versículo de Filipenses, Dani, lê para a gente aí. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. Então, esse é o modelo de Cristo, esse é o exemplo de Cristo, e esse é um primeiro aí do breve resumo sobre como é a atitude de Cristo e a maneira de Cristo agir que nós devemos imitar. Mas ele serviu as pessoas com necessidades. Ângela.
do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ricardo? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, e vendo seu irmão não se compadecer dele, como podemos permanecer nele o amor de Deus? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, vejam que nesses versículos, então, nós vemos o exemplo de Jesus Cristo em servir, né? E servir aqueles que estavam em necessidades. E esse texto de 1 João é muito interessante, né? Porque é 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui diz assim que como Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É interessante, né? Que coincidiu aí João 3, é uma jesuicidência, né, que eu chamo. João 3,16 com 1 João 3,16, e é claro que quando João diz aqui que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, é claro que não é na mesma ordem, né, do que Jesus Cristo fez, que só ele podia fazer, né? Aquela morte vicária, né? Mas nós damos a nossa vida quando, a semelhança de Cristo, nós amamos o nosso irmão, a nossa irmã que está passando por necessidades e provemos essas necessidades de acordo com as nossas possibilidades, obviamente, né? Então, aqui, mais um retrato de Jesus, né? De como ele agiu, de como ele viveu, que nós devemos imitar. Ele amou os seus inimigos. Veja esse texto aí, Alê. Então, isso aí comprovando, né, o que Jesus disse, né, que ele orientou e exortou os seus discípulos, olha, ame os seus inimigos, orem por aqueles para que vocês se assemelhem ao seu Pai. Aí Jesus vai lá na cruz e diz, né, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Dani, 1 Pedro. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Aqui ele é claro, né? Deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Antes ele falou, também Cristo sofreu no nosso lugar. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, e ele sofreu em nosso lugar, nos deixando exemplo de como nós devemos seguir e fazer. Dani, lê isso aí também? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Uhum. Então, quando éramos inimigos, né? Isso aconteceu, isso se deu. Outra atitude de Jesus, ele confiou e obedeceu a Deus. Ângela, lê pra gente aí. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Veja só, né? A respeito de Jesus, né? Leia isso também, Ângela. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Então, Jesus deixou esse exemplo para nós, né? Para nós seguirmos de confiança e obediência a Deus na nossa vida. Ricardo? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Uhum. Então, este aí é o Jesus cuja glória o Espírito Santo nos mostra no espelho do Novo Testamento. Humilhou-se a si mesmo, se esvaziou, né? Ele foi obediente, confiou a Deus, ele amou os seus inimigos,
ele serviu às necessidades das pessoas. Então, Jesus Cristo nos deixou esse exemplo de prática, né? De uma vida de amor, de dedicação a Deus e ao propósito que Ele quer para as nossas vidas. Então, daqui a 5 minutos, né? Vai terminar, né? Já acabou de nos alertar. Mas eu já mandei o link, que a gente entra no outro link para a gente ir. Não precisa correr, não. Vamos aproveitar e já vamos passar? Vamos já para lá, então. Pode ser. Eu coloquei aqui, eu estou mandando no WhatsApp de individual, que aí é só clicar. Tá bom. Tá bom? Então, manda aí para gente. Liberado. Passou. Não foi o link. Veio aqui. O link não veio. Só veio falando do Bono. É Bill Hybels. Acho que só falta a Ângela aqui. Eu estava quase no finalzinho lá também. Não, mas é mais para você não correr, não. A gente ganha, deixa. O Google mexe com a gente. Coitados. Pode fazer com calma, pastor. E voltou. Então, essa é a descrição que o Novo Testamento faz, então, de Jesus. O mesmo Espírito que nos mostra, então, a glória de Jesus revelada no Novo Testamento, no Evangelho, é o que nos transforma à semelhança dele. É o que nós vimos nesse texto, né? E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória, como num espelho, né, do Senhor, segundo a sua imagem, quando nós a contemplamos ali, a vemos da palavra revelada, nós estamos sendo transformados. E aí ele fala, né, com glória cada vez maior, que vem de quem? Do Espírito, do Senhor. Então, Paulo está sendo claro aí que o Espírito Santo, que agiu na nossa salvação desde o início, nos regenerando, nos dando um novo nascimento, é ele também que opera com o seu poder em nossa vida para nos transformar à semelhança de Jesus. É interessante esse texto de 2 Coríntios, depois se vocês lerem lá, que ele faz uma comparação com aquela glória de Moisés, né, quando ele desce do monte, que o pessoal não conseguia nem olhar para a cara de Moisés, ele teve que pôr um véu, né? E o danado foi deixando o véu, né? Porque a glória foi sumindo, né? Então ele falou assim, eu deixo o véu aí, né? Mas teve uma hora que não dava mais, né? Então ele tirou o véu porque aquela glória foi desvanecendo. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, se aquela glória temporária, né, já brilhou com intenso brilho, mas desvaneceu, imagina esta glória que é eterna, né? Que não desvanece, que é a glória de Cristo, né? Que é revelada no Evangelho. E é esta glória que vai sendo cada vez maior até chegar aquele dia da glorificação, né? Quando nós veremos Cristo face a face e aí seremos semelhantes a Ele. Dani, lê para a gente aí, 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, tá vendo? Dentro daquela relação que ele estava fazendo com os 10 mandamentos lá que ele recebeu, né? Então, vocês são a carta escrita no nosso coração pelo Espírito do Deus vivo.
esta é a obra do Espírito Santo dentro de nós, que se torna visível na semelhança com o caráter de Cristo e sem a qual a semelhança se torna impossível. Então, é a obra realmente do Espírito Santo. E aí, eu trabalhando à tarde, novamente nesse texto, eu me lembrei de um livro que eu tenho aqui, do Kevin DeYoung, que escreve muito também sobre temas doutrinários na Fiel, e ele falou uma coisa interessante. Veja aí o que ele disse. Nós só podemos viver como Jesus a partir do conhecimento de nossa posição em Jesus. E o termo teológico para expressar o estar em Jesus é união com Cristo. Aqui é aquilo que eu falei no início, que uma das preposições que John Stott usa é esta, em Cristo, que significa que nós estamos unidos com Cristo. Kevin DeYoung, no livro dele, diz que esta não parece ser, né, ela não é tão destacada, mas talvez seja o tema teológico mais importante do que diz respeito à nossa salvação. Por quê? Porque todas as bênçãos que nós recebemos é em Cristo, é unidos a Cristo, que nós recebemos todas as demais bênçãos. Nós fomos predestinados para estar em Cristo, né? A nossa regeneração, a nossa conversão, o novo nascimento se dá em Cristo. Nós morremos com Cristo, né, e ressuscitamos com Cristo. Então, estar em Cristo e unido a Cristo é central. E nós só podemos viver como Jesus a partir do conhecimento dessa nossa posição, estar em Cristo. Aí veja o que ele fala mais. Não considerar nossa união com Cristo qualquer esforço para imitar a Cristo, não importa quão nobre e inspirador possa ser, inevitavelmente conduzirá ao legalismo e à derrota espiritual. Então, esse imitar a Cristo não pode ser aquela luta, né? Aquele desespero como os legalistas tinham em cumprir a lei para se salvar. Essa questão de imitar a Cristo, de ser como Cristo, tem a ver com a nossa posição nele, tá? Mas, uma vez que entendemos a doutrina da união com Cristo, percebemos que Deus não nos pede que nos atenhamos àquilo que não somos. Ele só nos convoca a realizar o que já é. Entenderam o que ele falou? Nós não vamos lutar para conquistar alguma coisa que nós não somos, que nós não temos. Nós já estamos em Cristo. Nós já estamos em Cristo. O que nós precisamos é viver esse estar em Cristo. E aí nós seremos semelhantes a Ele. E ele conclui parte do pensamento dele dessa forma: olha, a busca por santidade não é um esforço quixotesco, lembrando lá de Dom Quixote, né? Não é aquele esforço quixotesco para fazer o que Jesus fez. É a luta para vivenciarmos a vida que já foi feita ativa em Cristo. Se nós estamos em Cristo, essa vida já está ativa em Cristo. Nós precisamos lutar para vivenciar isso, e não para fazer algo que Cristo já fez. Está nesse livro aí, A Brecha em Nossa Santidade, tá? Aí eu peguei esse trecho aqui da preposição em Cristo. O que significa em Cristo? É estar unido a Ele em um relacionamento pessoal muito próximo. E isso está expresso lá em João 15, 4 e 5. Estar nele e permanecer nele é desfrutar de uma relação viva e cada vez mais íntima com ele. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira,
e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus matou a charada aqui, né? Olha, a luta de vocês não pode ser por fazer uma coisa que vocês não têm. Não. É algo que eu já dei a vocês e que vocês têm em mim, unidos a mim. É assim que vocês vão ser semelhantes a mim no mundo. Aí, voltando ao Kevin De Jong, como crente, você pertence a Cristo, nós pertencemos a Cristo. E mais que isso, estamos unidos com Ele, você está unido com Ele. Pela fé, através do Espírito Santo, temos união com Ele. Cristo vive em você e você nele. Você é um com Cristo. Portanto, viva como Cristo. Seja quem você é. Esta é a mensagem constante do Novo Testamento. E aí ele vai citar: em Cristo, nós estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Dani, lê esse texto aí para a gente, de Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, morremos com Cristo, mas ressuscitamos com ele para uma nova vida, que é semelhante a ele, que está se tornando semelhante a ele. Em Cristo, somos nova criação, de forma que possamos viver para ele e não para nós mesmos. Ricardo, lê para a gente aí, 2 Coríntios 5. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Cristo, morremos com ele, ressuscitamos com ele, e nele nós somos novas criaturas. Tá? Em Cristo, nossa carne pecaminosa é morta e um novo tipo de vida, uma nova pessoa, na realidade, agora opera em nós. Alê, lê para a gente aí. E em Cristo, não mais somos filhos da desobediência e filhos da ira, mas sim vivos com Cristo e aptos para fazer as boas obras preparadas para nós. Ângela, lê para a gente aí, Efésios 2. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida justamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aqui ele insiste, né? Em Cristo, em Cristo, em Cristo, né? Nesse texto. Aliás, alguém fez uma estatística e hoje, pelo Kevin De Jong, ele descobriu um outro que fez uma estatística que deu muito mais. Eu consultei um que disse que mais de 160 vezes, 164 vezes, Paulo usa esse termo em Cristo ou nele, ou alguma coisa correlata que fala da nossa união com Cristo. O Kevin De Jong diz que um outro achou mais de 200 expressões assim, em Cristo. Como esse termo é, então, importante para nós. E os dois últimos exemplos que ele dá, em Cristo nós podemos andar como ele andou. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor,
assim andai nele. E em Cristo somos santos e preciosos e chamados a assim a viver. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, em Cristo, nós somos esses chamados santos, né? Amados, preciosos para Deus, para nos revestir dessas qualidades, né? E do próprio fruto do Espírito que demonstra essa nossa nova vida em Cristo Jesus. E aqui, então, a gente termina, né? E mostrando como esse tema relacionado à nossa união com Cristo, né, é tão importante para nós nesses dias. Pensando um pouquinho naquele tema que nós temos seguido, né, que é do casamento, da família, né, como isso é importante. Aliás, há um mandamento explícito, né, para os maridos, né, para que eles amem como Cristo amou a sua igreja. Mas no versículo 21, né, diz que há aquela ideia de se sujeitar uns aos outros, como Cristo se sujeitou ao Pai também, né? Como Cristo se sujeitou ao Pai e obedeceu em tudo e aprendeu o que é obedecer pelo que sofreu, né? Então, em Efésios 5, 21, fala que deve haver essa sujeição mútua, que há semelhança com Cristo, né? E um mandamento explícito para os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Eu gostaria de trazer para o nosso início aí, né, de conversa nesse semestre, esse tema tão importante, relevante para a nossa vida e que a gente possa focar principalmente nesse finalzinho aí, né? A obra do Espírito Santo, que habita em nós, e o fato de nós já estarmos em Cristo, unidos a Ele, nós devemos viver, então, assim como estamos nessa nova posição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E Ele já disse para nós, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nós vamos alcançar essa semelhança, né? Vivendo, desejando cada vez mais que esta união, essa nova posição que nós já temos em Cristo se revele ao mundo, para que nós possamos ser sal mesmo, luz, e através desse testemunho as pessoas possam glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Ok? Podemos